Oi, Juliana, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço, Camila, é um prazer estar falando com vocês hoje. Obrigada. Bom, vamos para a primeira pergunta então, Juliana. Primeiro, eu queria te pedir para você contar um pouco para a gente sobre a estratégia geral de diversidade e inclusão da Dupont e como vocês vêm trabalhando nessa temática nos últimos anos. Sim, bom, na Dupont, tudo começa com valores básicos, que a gente aqui chama de core values, né? Um dos nossos valores básicos é respeito às pessoas. Então, quando a gente fala de estratégia de E&I, diversidade, equidade e inclusão, começa pelos valores. Então, na Dupont, nós tratamos os funcionários, os nossos parceiros, clientes, de forma respeitosa, com profissionalismo, dignidade, respeito. Isso para a gente é básico e é fundamental para a gente criar um ambiente em que as diferentes perspectivas elas são valorizadas, que a gente consiga ouvir, contribuir, inovar e com isso crescer, né. Então essa questão de diversidade, equidade e inclusão é um tema central para a Dupont. Faz parte do que a gente considera crítico para desenvolver uma cultura de alta performance, então para a Dupont é muito claro isso de que, em ambientes diversos, a gente consegue inovar mais e ter melhores resultados. Então, em relação a como a gente conduz, né, essa questão de diversidade, equidade e inclusão dentro da Dupont, para a gente é muito forte a questão de representatividade, então a Dupont tem atuado muito fortemente nos últimos anos para aumentar a representatividade, dos diversos grupos, desde dos primeiros estágios de carreira até os níveis de liderança executiva. A Dupont mede o progresso, reporta isso, então a gente tem um compromisso com transparência também, e isso é reportado no nosso relatório de sustentabilidade, que é divulgado anualmente. Então, além dessas estatísticas, evolução, transparência que a gente divulga, a gente aqui também dá muito valor às comunidades. Então, aqui é muito reforçado a questão de a gente dá muito espaço para os ERGs, os Employee Resource Groups, em alguns lugares a gente chama de network, então network mulheres, network afro, LGBT, a gente dá bastante espaço e a gente considera os ERGs também algo crítico para a gente fortalecer a inclusão, além da diversidade, fortalecer a inclusão desses grupos. Eu comentei sobre transparência, representatividade, etc. Eu trouxe algumas estatísticas, só para ilustrar, que saíram no nosso último relatório de sustentabilidade. Então, quando a gente fala, e aqui eu vou fazer um recorte de gênero, diversidade de gênero, para na mulheres líderes, em 2020, a gente reportou que 24% do nosso quadro de mulheres, 24% dos nossos senior leaders são mulheres. Em 21 a gente evoluiu, fomos para 26%. Quando a gente olha o board of directors, o conselho diretor, né, da companhia, em 2020 eram 17% mulheres, 21, 25% mulheres. Então isso reforça o compromisso da liderança, o compromisso que a Dupont tem para evoluir justamente, né? E aí trazendo para perspectiva local, Brasil, que é onde eu fico, né? Eu faço parte da liderança da organização aqui no Brasil, do conselho diretor aqui no Brasil. Hoje eu tenho muito orgulho em dizer que esse conselho diretor é formado por 50% homens, 50% mulheres, é totalmente equilibrado. É algo recente, pouco tempo atrás não passava de 15% o número de mulheres, então é mais um sinal dessa evolução e do compromisso que a Dupont tem com o D&I. Juliana, obrigada por trazer esses números que acho que são bem ilustrativos do trabalho que vocês vêm fazendo. E aí, entrando um pouquinho mais, então, no campo que a WeConnect International atua, que é diversidade e inclusão na cadeia de valor, né? Olhando um pouco mais para os fornecedores,
E eu queria pedir para Uhum. você, Juliana, contar um pouquinho para a gente sobre o que vocês vêm fazendo nesse sentido, diversidade e inclusão, mas olhando mais para o lado dos fornecedores. Sim, esse compromisso da Dupont com diversidade, equidade e inclusão se estende à cadeia de fornecedores. Para a gente fazer parcerias com pequenos negócios, pequenas empresas, negócios diversos, é algo que a gente, entende que nos fortalece também, e a gente tem um compromisso com isso. A Dupont está há mais de 45 anos com projetos, esforços para envolver a cadeia de pequenos e diversos fornecedores. Então isso que é uma prioridade para a gente está continuamente revisando as nossas cadeias de suprimento, os nossos, fornecedores e buscando fornecedores de alta performance que não necessariamente são as maiores empresas. A gente dá muito valor para empresas diversas e pequenas também, que podem trazer agilidade, inovação, flexibilidade, que no final também nos ajuda a crescer. Ótimo, obrigada, Juliana. E falando então um pouco de América Latina, quais tendências Uhum. que você vê aqui na região relacionadas à diversidade e inclusão de maneira geral e também diversidade e inclusão olhando para a cadeia de valor que você vê aqui na região e possa compartilhar com a gente? O que eu vejo de tendência na América Latina e até globalmente, né, eu acho que uma coisa que é importante a gente se dar conta e que, assim, eu observo muito é que o mundo está mudando, né. Está mudando e está mudando muito rápido, e a questão de diversidade, equidade e inclusão é uma parte central disso. Então, assim, que bom que o mundo está mudando, para passar a incluir mais as pessoas e do ponto de vista de diversidade, muitos dos, comportamentos, atitudes que até um tempo atrás eram considerados aceitáveis, hoje em dia não são mais. Então tem muitos comportamentos que não são mais tolerados. Para mim, eh, isso é um sinal de progresso, ele vai acontecendo pouco a pouco. Para mim isso é uma evolução, eu fico feliz de ver que a gente está evoluindo nesse sentido, que a sociedade evolui nesse sentido. E pensando nas companhias, no ambiente empresarial, América Latina e como eu comentei antes, eu acho globalmente, eu acho que as organizações que não estão genuinamente conectadas com isso e tomando ações assertivas em relação a isso, a diversidade, a equidade e a inclusão, elas não vão ser competitivas num futuro próximo, bem próximo. E por várias razões, né, uma por ser mais difícil atrair talentos, reter talentos, e também porque os consumidores, os clientes, cada vez mais eles estão exigindo essa atitude responsável por parte das empresas. As empresas são parte de uma sociedade, de algo maior, não é só, dar lucro e pronto. Então, a gente percebe esse movimento, a comunidade de investidores já cobra que as empresas tenham esse papel e prestem atenção a isso, toda a questão do ESG, né, como um todo. Então, para mim, eu acho que a principal tendência, quando a gente toca nesse ponto de E&I, é justamente essa, de que as empresas que não estão conectadas com isso hoje, não estão atuando assertivamente em relação a isso, vão deixar de ser competitivas no futuro. Com certeza. E, bom, a gente falou do lado um pouco positivo, né? Que as coisas estão mudando, as coisas melhoraram bastante nesse sentido, mas ainda existem algumas limitações também que a gente sabe. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse outro lado, e especificamente falando de diversidade e inclusão na cadeia de valor, se você identifica ainda barreiras para as grandes corporações fazerem negócios com empresas pertencentes a mulheres, seja aqui no Brasil, seja na América Latina em geral, ou até de maneira global também. Uhum. Sim, eu acho que a principal barreira que eu observo é encontrar empresas lideradas por mulheres.
ou fundadas por mulheres. Essa é a principal barreira que eu vejo, e de novo, aqui trago outro dado, né, para ilustrar. O último Female Founders Report de 2021, ele é um estudo bem completo em relação ao empreendedorismo feminino no Brasil. Esse relatório ele mostra que só 4,7% das startups brasileiras são fundadas por mulheres. E dessa fatia, esses 4,7%, só 1% dessas companhias recebem investimento externo. Então, a gente tem um potencial gigante para atingir. E aí, voltando ao meu ponto inicial, né? A principal barreira é justamente encontrar empresas lideradas por mulheres, e aí, conectando com o eConnect, é muito essas parcerias. A Dupont hoje faz parceria com o eConnect globalmente para tentar encontrar, né, essas companhias, e localmente aqui no Brasil a gente trabalha também com o Integrare. É importante estar conectado com essas organizações para conseguir ter acesso mais fácil, mais rápido às grandes companhias como a Dupont. Até aproveitando isso que você comentou, se aqui na audiência tiverem empresas de mulheres que ainda não fazem parte da rede da WeConnect International, então também fica essa mensagem da Juliana. A gente tem a Dupont e muitas outras corporações que estão trabalhando com a gente, buscando vocês, empresas de mulheres. Então, quem ainda não tiver registrado ou certificada, fica aqui o convite. E até então, Juliana, falando Exatamente. isso. Falando então com essa nossa audiência, que são empresas pertencentes a mulheres, que conselhos você poderia dar para essas empresárias que estão Uhum. assistindo a gente aqui hoje, querem fazer negócios com a Dupont? Que conselhos que você daria para essas empresárias? Sim. Acho que o primeiro, no site da Dupont, como eu comentei antes, né, a gente tem um dos nossos maiores desafios é encontrar empresas lideradas por mulheres. Um convite que eu faço é que vocês acessem o site da Dupont. Lá a gente tem uma área específica para supplier diversity, diversidade de cadeia de suprimento, fornecedores. E façam o seu cadastro lá. Então, a gente tem uma grande base de dados que a gente se conecta quando precisa buscar fornecedor, alguma coisa específica. Então, esse é um caminho. E o outro, como eu já comentei também, é conectar com organizações como o eConnect ou Integrare aqui no Brasil, que facilitam essa conexão com grandes empresas, com multinacionais, para viabilizar esses negócios. Tá ótimo. E uma última pergunta, Juliana, como você comentou, você é do quadro de liderança aqui da Dupont no Brasil. E falando um pouco de liderança, então, as mulheres líderes que estão escutando a gente aqui hoje também, o que você considera que faz uma boa líder? Quais são os critérios fundamentais para uma boa liderança que você possa compartilhar com a nossa audiência aqui hoje? Sim, para mim, pessoalmente, a liderança está intrinsecamente ligado a pessoas. Então, para mim, um bom líder, ele é respeitosa, empodera as pessoas, encoraja para que as pessoas estejam no seu melhor no dia a dia. É também alguém que valorize as diferentes perspectivas, que saiba ouvir, e que demonstre ter uma preocupação genuína com a equipe. Então, para mim, a boa liderança também transparente, e tem coragem para tomar as decisões, mesmo as decisões mais difíceis. Então, assim, no final do dia, o sucesso de uma organização está totalmente ligado a pessoas, ao engajamento das pessoas. Então, a partir do momento que a liderança é conectada e tem uma preocupação em manter um time engajado, com talentos, forte, em que as diferentes perspectivas são valorizadas, acho que isso, para mim, é o que define sucesso, né, para um bom líder.
Tá ótimo, Juliana. E como que você acha que a gente, como sociedade, pode ajudar, pode encorajar essas mulheres a que se tornem empreendedoras e que criem os seus próprios negócios? Sim, para mim existem várias formas que a gente pode trabalhar para encorajar as mulheres. Eu acho que começa desde cedo em casa com as crianças. Eu acho que é importante a gente encorajar as meninas, eh, que para que elas possam ser o que elas quiserem. E não só as meninas, eu acho que é importante a gente ensinar também os meninos de que as oportunidades são iguais. E que a menina que quer brincar de ser empresária ou tem o sonho de ser empresária, que ela faça e que isso seja incentivado dentro de casa, né. E aí é uma história pessoal minha de criança, eu gostava muito de brincar de ser dona de empresa. E aí eu chamava minha irmã para brincar, e hoje trabalho com contabilidade, mas eu trabalhava com a contabilidade. No meu sonho, isso era algo muito real, que foi incentivado pelos meus pais também. Então eu acho que isso é importante, esse incentivo dentro de casa. Eh, um outro, ponto que eu quero destacar, eu comentei antes sobre o Female Founders Report, né. Um dos números que aparece lá, é que das startups brasileiras fundadas por mulheres, só 1% recebe investimento externo. E aí um dado interessante que apareceu lá, é que 72% das mulheres que passaram pelo processo de fundraising, né, de buscar financiamento para suas companhias, sofreram assédio moral, seja relacionado por gênero ou questões de maternidade. Esse tipo de comportamento não é aceitável mais no mundo de hoje, então a gente precisa lutar como sociedade para que esse tipo de coisa não aconteça. É difícil? É super difícil, mas a gente tem que se unir para lutar, seja mulher apoiando mulher ou criando organizações como os ERGs dentro das empresas, aprendendo sobre os vieses inconscientes que a gente carrega com a gente, né, esses vieses que vêm, da cultura, de como a gente de toda essa bagagem desde que a gente nasceu. E um ponto que eu acho que é importante também, é que a partir do momento que alguém, uma mulher, por exemplo, começa uma companhia, é importante ser muito realista em relação aos desafios que isso traz. Então, gerir uma companhia não é algo fácil, então envolve o quê? Engajar pessoas, gerenciar caixa, vender a visão sobre a companhia para investidores, em processos de fundraising, eh, e é importante estar preparado para isso. Eu acho que uma coisa que é muito importante para as mulheres, especialmente, é não criar limitante. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Porque eu sou mulher, vai ser muito mais difícil, me preparar para ir falar com um banco de investimentos. Porque, homens são melhores com matemática, então é melhor eu não entrar nessa. Então não entrar nessa, é muito importante ter consciência de todas essas, dos desafios relacionados a gerir uma empresa e por isso, se preparar para isso. E não cair nessa cilada, né, desses limitantes. E aí formas de se preparar e de treinar, né, todas essas habilidades, desenvolver todas essas habilidades. É importante estar conectado com organizações, a gente falou aqui do WeConnect, como vocês, integrarem no Brasil, expandindo um pouco mais, Endeavor, Sebrae, que são organizações que desenvolvem, ajudam, contribuem nesse desenvolvimento com o empreendedorismo, então é importante buscar desenvolvimento, aprendizado e ter, assim, bastante consciência de que sim, é possível, e que nós como mulheres podemos também.
Tá ótimo. Bom, muito obrigada, passou super rápido. Obrigada pela conversa, obrigada pelas informações que você trouxe. E a gente segue em contato, Juliana. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.